Oi, do nono ano, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, para mim hoje é quinta-feira, mas para vocês sexta, certo? Então, estamos chegando finalzinho de semana. O que nós vamos ver hoje? Bom, primeiro, eu estou deixando o gabarito para vocês fazerem a correção da interpretação de texto da 183, 184, 185 e 186. Porém, a página 186 e 187 tem alguns exercícios de dificuldades ortográficas que eu quero corrigir com vocês. Porque a parte interpretativa, não tem dúvida, é ler o texto, entender o texto, que na verdade, o que é o texto? O texto que fala o pescador e a sua mulher, ele é dos irmãos Grimm, que vocês viram, e ele fala de um pescador muito pobre que morava com sua mulher numa cabana, mas nessa choupana, nessa cabana à beira-mar, eles eram pessoas felizes. Eles tinham um peixe que mantinha o sustento da alimentação, não é? O homem pescava, a mulher ficava em casa aos cuidados da casa, e assim eles tocavam sua vidinha. Até que, quer dizer, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentavam, eles eram felizes, certo? Muito bem. Até que um dia, este pescador, ele captura, ele pesca um peixe mágico. E esse peixe diz a ele: eu sou mágico, me devolva para o mar que eu realizo um pedido seu. E o pescador, assustado com a fala do peixe, não pensou duas vezes. Lógico, soltou o peixe ao mar e fez um pedido. Sonhamos com uma casinha azul, jardim na frente, galinhas no quintal e roupas novas para minha mulher. Era o que eles sonhavam nos tempos difíceis. Eles ficavam, os dois, sonhando com uma casinha que teria janelinhas azuis, teria um quintalzinho com galinhas, teria lugar para jardim, para a mulher mexer a terra, plantar, que ela gostava. Aquele sonho bonito, né, de quem passa por dificuldades. E assim, quando ele volta para casa, ele encontra a casinha branca com janelinhas azuis do jeitinho que ele pediu. E ele conta para a mulher, tá? Quando ele conta isso tudo para a mulher, que ele pediu aquilo que eles sonhavam, o rosto da mulher se altera. E ela fica muito séria, olha para o marido e diz a ele: você poderia ter pedido o que quisesse. E por que não pedir uma casa maior, mais bonita, com varanda, 3 quartos, 2 banheiros? Volte, chame o peixe, diga-lhe que você mudou de ideia. E assim transcorre a história toda. A mulher insatisfeita porque ela percebe que ela pode ter muito mais do que ela está ganhando. Então, ora ela pede uma casa maior, depois ela pede, quando ele acha, né, que ele vai encontrar a mulher feliz e satisfeita, ela novamente o xinga e diz: eu queria uma casa num condomínio elegante, um palacete. Aí mandou voltar. O pescador obediente, a mulher, para fazê-la feliz, volta de novo. Aí ele diz: minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palacete num condomínio elegante. Aí ele diz: volte lá, o desejo dela vai ser satisfeito. E aí realmente ela morava tal. Só que quando ela olha pela janela, ela vê que o vizinho dela tem uma casa muito maior. Se a dela era um palacete, o do vizinho era um palácio. E aí ela pede de novo ao homem que volte. O marido obedeceu. Aí o peixe fala: o que é que você deseja? Ele fala: minha mulher disse que eu devia ter pedido tal, tal, tal.
ele volta realmente, o palácio é maravilhoso, com tudo que ela podia desejar e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E aí ela fala, do que me vale esse palácio maravilhoso se eu não posso gozar disso tudo por causa desta chuva torrencial? O homem volta e ele fala, a minha mulher deseja ter o poder de mandar chuva ou fazer sol, para controlar o tempo e poder aproveitar tudo o que ela quer para ser feliz. Aí o peixe diz assim, o que vocês querem é realmente a felicidade, não é? Aí ele fala, sim, nós buscamos a felicidade. Aí ele fala, então volte. Eu vou desejar, eu vou satisfazer o seu pedido. E quando ele volta, ele encontra a mesma choupana pobre em que viviam. A mulher trabalhando nos seus afazeres domésticos, sem lembrar de nada do que aconteceu, com um sorriso nos lábios para receber o marido, com a sopinha, a humilde comida, e dormiram abraçados. Ou seja, a felicidade existia na pobreza deles. Eles eram felizes mesmo na pobreza. Viviam com sonhos, mas eram muito felizes. Certo? Então, é isso. E vocês vão responder as perguntas relativas a esse texto, que não é difícil. Depois ele apresenta, gente, pequenos contos de fadas que foram modernizados. E aí é o mesmo trabalho, interpretação. Mas o que me interessa agora é explicar a aula 39, algumas dificuldades ortográficas. Peguem a apostila que eu espero. Ó. Pausa. Pegaram? Aqui nós temos um texto. Você vai ler a seguir um texto que comenta a questão das variantes linguísticas e o domínio do português padrão. A variante linguística é o respeito que se deve ter às várias modalidades linguísticas que temos pela variedade social, né, a variante social que interfere na língua, a variante geográfica que interfere na língua, certo? Então, é isso que fala o texto. E do português padrão, que é aquele estipulado como norma gramatical que deve ser seguida em determinados textos escritos acadêmicos, certo? Uma linguagem padrão. Bom, vamos lá. Depois que vocês lerem o texto, vai ter aqui. O texto apresenta 2 parágrafos com a seguinte estrutura. Por um lado, e vem o texto. Então, começa assim, ó. Por um lado, reconhecem-se como legítimas e válidas todas e quaisquer manifestações da língua portuguesa, sejam de que região forem, seja de que nível social se originem. Para um professor de português, reconhecer como legítimo e válido um determinado uso da língua significa não só respeitar um determinado uso da língua, mas também defender o direito que o aluno tem de empregar a modalidade linguística que lhe convém nas diversas circunstâncias de uso. Assim, se o adolescente está jogando futebol, curtindo os amigos em um baile funk, namorando uma tremenda de uma gata, ou jogando conversa fora em casa com os pais, irmãos e familiares, nada mais natural que ele utilize o tipo de língua adequado para essas situações, certo? Assim como ele tem direito de usar a roupa que ele quer usar, os gestos, os sinais, ou seja, respeito. Por outro lado, por uma questão de coerência, de lógica e bom senso, se esse mesmo adolescente vai apresentar um trabalho em sala, diante do colega e do professor, se vai conversar com o diretor da escola para fazer uma reivindicação em nome da turma, ou se é escolhido como orador na formatura do seu curso, é natural que ele utilize um tipo de linguagem que é o esperado para essas circunstâncias, ou seja, o português culto.
Entenderam? Ok. O texto, então, apresenta 2 parágrafos, um que começa por um lado e o outro por outro lado. O que são essas expressões? Quando você tem 2 aspectos a serem discutidos, tá? 2 aspectos a serem discutidos. Se por um lado eu faço isso, por outro lado eu faço aquilo. Certo, gente? Entenderam? Tá? Muito bem. A adoção dessa estrutura linguística dá a entender que o autor utiliza que forma de argumentação. Que forma de argumentação o autor utiliza quando ele inicia com por um lado e por outro lado. Esse tipo de utilização, ela é feita para mostrar oposição de ideias, tá? Argumento de oposição ou argumento de contraste. Então, você contrasta, né? Você ou se opõe ou você contrasta. Se por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, tá? Então, você vai fazer argumentação de oposição ou contraste. Número 2. Qual o ponto de vista defendido no primeiro parágrafo? Que o professor tem de respeitar a variante linguística dos alunos em se tratando da informalidade da língua. Da informalidade da língua. Não é o professor aceitar a variante linguística em ocasiões que ela não se adequa, certo? Tá claro isso? Tudo bem? Então, é inadequado o uso da variante linguística em textos acadêmicos, ou seja, cobrados em escolas, em fala, oralidade mais formal, que exige um certo respeito para com o outro, certo? Então, é isso que fala no primeiro parágrafo, que o professor deve respeitar a variante linguística de todos os alunos na informalidade. Perfeito? Aí diz assim, qual o ponto de vista defendido no segundo parágrafo? Por outro lado, o aluno deve adequar a norma culta da língua quando fizer uso de textos acadêmicos ou oralidade que exige formalidade. Certo? Entenderam? Perfeito. O que você entende por português culto ou português padrão? Na verdade, gente, deveria ser português padrão. Porque o português culto, ele é um português usado com situações de formalidade, mas não de grande formalidade. Então, o português culto, ele é mais flexível em algumas regras gramaticais e essa flexibilidade é aceita pelas pessoas letradas. É essa a explicação. Então, vou repetir. O português culto, ele é mais flexível em relação à gramática, porém, aceito pela sociedade letrada, tá? E o que é o português padrão? É o português cuja gramática é rigorosamente seguida. Não há flexibilidade. O português padrão é utilizado nas redações do Enem e das redações de vestibulares. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Atividade 2. A com H ou A sem H. Em certos momentos, sempre aparece uma dúvida do uso do A com H ou A sem H, do uso do mal com L e mal com U, do uso do porquê junto, porquê separado. E digo mais, do uso do mas e do mais. Certo? Muito bem.
Para resolver esses problemas é preciso, antes de tudo, ficar atento ao sentido da oração, o sentido que essas palavras possuem, pois isso determinará a forma como elas serão utilizadas. Falando do A com H e do A com... Vamos para a nossa lousinha? Falando do A com H e do A sem H, que é o que a apostila trata, o A com H, quando eu utilizo? Primeiro, quando o verbo é haver, sentido de existir. Eu uso o verbo haver com sentido de existir, portanto, este A é com H. Quando este A indicar tempo já percorrido, ou seja, um tempo já passado. Olha o meu já. Um tempo que já ocorreu, que já passou. Certo? Então, veja. Tempo passado e indicação de existência. Lembrando que quando indicar tempo percorrido, nunca utilize junto a expressão atrás. Ou seja, há muito tempo atrás, não. Há muito tempo, o atrás não precisa, porque este A já é com H. Significa tempo que já percorreu. Certo? Do verbo haver. Não há, não pode, senão vira pleonasmo. O que é pleonasmo? Redundância. Subir para cima, entrar para dentro, sair para fora. Cavar buraco, goteira no teto. Tudo bem? Poça d'água. Certo? Vamos lá. E quando eu utilizo o a preposição? Primeiro caso, quando ele indica tempo futuro. Daqui a 5 meses, vou viajar. Certo? Tempo futuro. E quando ele indica distância, estou a 5 metros de minha casa. Distância. Certo? Então, vamos à correção. Peguem aí a apostilinha de vocês e vamos corrigir. Ali. Complete as frases a seguir com A com H ou A preposição, sem H. Angra dos Reis fica aproximadamente a 2 horas do Rio de Janeiro. Aí o que é? Distância a ser percorrida em horas. A sem H. Distância percorrida em horas. Há poucos minutos para o fim do filme, a energia elétrica acabou. Fazia poucos minutos. Quando você troca por fazia na questão de tempo passado, é A com H. Então, A com H, poucos minutos para o fim do filme, a energia acabou. O verbo acabou já indica tempo passado. Certo? Há exercícios físicos específicos para idosos. Há de existência. Existem exercícios físicos específicos para idosos. A com H. Isso aconteceu há muitos anos. Ou seja, aconteceu. É pretérito. A com H. Daqui a 10 minutos, tempo futuro. O tempo que virá. Daqui a 10 minutos. Sairemos. Olha o verbo no futuro. É verdade que aqui há muitas pessoas que praticam atividades físicas? Existem muitas pessoas? A com H, verbo existir. Verbo haver com sentido de existência. De Brasília a Salvador, indicação de distância, preposição a. Quando ele chegou, o avião já havia partido
há mais de 10 minutos, ó. Chegou. Tempo passado. Havia partido há mais de 10 minutos, mas passado, já aconteceu. A com H. Certo? Entenderam? Ok? Perfeito, gente. É isso por hoje. O que vocês farão? Deixe-me dar uma olhadinha aqui na atividade. Opa! Atividade. Correção do gabarito. Entrega hoje da redação. Vamos voltar aqui. Entrega hoje da redação. E agora, gente linda, maravilhosa, veja. Vocês têm a atividade adicional. A atividade adicional da página 187 e 188 é para ser feita, porém, se você olhar no gabarito que existe na apostila, não há nenhuma vantagem para você. Você não estará estudando. O gabarito é para você olhar depois de feito o exercício. Se você acertou, perfeito, entendeu bem o conteúdo. Se você errou, veja a resposta. Se você compreendeu o porquê de seu erro, você não precisa me perguntar nada. Mas, se você errou e não compreendeu o porquê de ter errado, me chame pelo WhatsApp, por favor, para eu tirar a dúvida. Porque significa que você ainda não assimilou o conteúdo. Tá bom? Certo? Muito bem. Vocês farão, então, atividade adicional. E na próxima aula, nós teremos redação, polissemia, ó, já fizemos concordância verbal, já acabamos esse trabalho, foi na aula passada, e aí nós terminamos a apostila, tá bom? Então é isso. Aliás, eu acho que eu já acabei a apostila, já porque eu já dei essa lição de polissemia e ambiguidade. E o gênero textual lendas, eu acredito que também. Mas na semana que vem a gente vai conversar sobre o nosso conteúdo. Para casa, atividade adicional. Segunda-feira nos encontramos. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Saudade. Tá bom? Tchau.